sei lá, eu tenho esperança que Mas vai eu melhorar. acredito que com essas cidades da inovação você Eu começa a acho que mudar. sim, Porque você pensa, por exemplo, ó, a gente está falando isso aqui para um público de engenheiro, de sim. arquiteto, que muitas vezes não tem esse conhecimento desse tipo Uhum, de material que ele uhum, possa utilizar dentro uhum, das construções dele. uhum. Porque às vezes já saiu da faculdade faz Sim. tempo, e porque Uhum, eu acredito que às vezes, muitas vezes, esses conhecimentos ficam ali dentro das sim. universidades. Mas se você tiver um espaço em que você tenha essa comunidade toda, Uhum, então fica mais interessante. sim. E mesmo para a população, porque você, por exemplo, eu vou lá comprar, escolher meu piso Aham, da minha casa. aham, Aí chega lá, piso autolimpante aham. e um piso normal, aí você pergunta, o que que é que tem nesse É, bendito desse piso você não aqui? imagina que é a nanotecnologia E que aí você está fala, por ali, que né? vai custar tão É, caro? Aí você fala, é, puxa vida, então às vezes é uma é. falta de conhecimento que as pessoas têm. O que está limitando um pouco, eu acho, o crescimento mais rápido do uso de nanomateriais, vamos dizer assim, é o custo mesmo, né? Porque para você produzir o dióxido de titânio normal, eu estou citando ele porque a gente já falou dele, né? É um processo. Para produzir o dióxido de titânio na escala nano, né, ou o nanomaterial dióxido de titânio, é outro processo. E normalmente são processos de produção um pouco mais complexos, diferentes, que você passar da escala de laboratório para a escala de produção, né, em larga escala, o custo aumenta muito. Né? Então, são materiais um pouco mais caros, mas porque envolve o estudo da nanotecnologia, que daí as empresas normalmente colocam o que elas investiram, né, em pesquisa e o custo de produção também. Então, mas aí quando esse material ele sai da universidade, ele passa para uma indústria que consegue trabalhar esse material. Sim, normalmente, pensando assim no processo, não só na nanotecnologia, mas como acontece, né? Na universidade existe o estudo, a pesquisa, e quando é bem sucedido, o primeiro passo é patentear. Então, é feita a patente, da universidade já sai, né, a ideia de como isso deve ser feito no processo de produção em larga escala. E aí a empresa tem que investir nesse processo, né, de implantar as máquinas, né, as ferramentas necessárias para a produção. Então, normalmente, quando sai da universidade com a patente, você já tem uma ideia de como vai ser o processo produtivo e ver Se dá, se dá, se né? compensa Compensa financeiramente. financeiramente. É porque eu acho que acredito que às vezes deve existir tanta coisa bacana, mas que Sim. financeiramente ainda Uhum. não é viável. Mas, assim, constantemente estão sendo desenvolvidos, né, melhorias em processos de produção, onde a expectativa é que as coisas se barateiem, né, num, sei lá, médio, curto espaço de tempo, né? Entendi. E aí tem uma coisa que eu estava lendo, que era a parte de sensores. Uhum, Eu estava lendo uma reportagem, ele falava assim, ó, imagina se o seu prédio uhum, pudesse te avisar que ele estava rachando, uhum, ia trincar, sei lá, uhum, mesmo antes de você ver uma rachadura. uhum, uhum, Como que isso seria possível? uhum. Aí envolve a gente fala nanodispositivos, né? Seriam dispositivos eletrônicos, né, em escala nano, que pegaria quando começa a ver a fissura, né, quando racha, ele consiga identificar, sentir, né, a mudança, como que eu posso dizer? O movimento, né, dentro do material. Então, você teria que criar dispositivos para colocar dentro, né, Do do material. material, em escala nano, aí no caso, que te mandasse as informações. Mas já existe. Eu não conheço. Eu li Eu um, não sei te dizer, eu não conheço. Não, porque eu li uma Aham. reportagem que eles estavam falando justamente sobre o Sobre isso, né? desenvolvimento desse tipo de Sim, material. sim. E aí, se você for pensar, você não Uhum. fala somente sobre uma construção Sim, inteligente, mas sim. você fala, por exemplo, de várias vidas que Aham. poderiam ser salvas Sim, justamente
Por quê? Não Eu sei tem. que tem pesquisa sobre isso, né? Mas alguma coisa que já exista no mercado eu desconheço. Mas aí, por exemplo, a Ah, gente fala sobre esses materiais, a utilização de nanotecnologia é justamente para que você tenha mais resistência, que seria uhum, durabilidade, sim, e sustentabilidade, sim. certo? Como que esse tipo de material, por exemplo, como que esse piso autolimpante entraria dentro de um ambiente mais sustentável? O que acontece quando você usa nanotecnologia é que, na maioria das vezes, o consumo de material para você fazer uma construção, ele cai. Ah, Então, você consome menos material, você vai usar menos recursos, e normalmente a expectativa é que seja mais durável. E daí ele vai durar mais tempo sem te dar problemas. Então, com isso, você ganha em sustentabilidade, ganhando economia de material. Aí, se você pensar que o processo de produção, né, de um material de construção envolve é, a liberação de carbono, então você tem economia, né, de carbono. Então, isso entra dentro da sustentabilidade. mas se você tem tudo isso, não seria, não sairia então um custo, você fala, custa mais caro uma Aham, construção aham, utilizando materiais com sim. nanotecnologia. Só que se eles são mais duráveis e é uma construção mais rápida e tudo mais, não compensa no valor ainda ou ainda não tem essa compensação? Então, o pessoal pensa muito a curto prazo, né? Então, eu estou construindo um prédio agora, né? Vale a pena eu investir? Ah, o prédio vai sair, sei lá, 50% mais caro, 30% mais caro, então ninguém usa, né? Ou pouca gente usa. É, Então, a porque questão é o pensamento muito imediato, né? que a gente acho que a gente ainda tem esse pensamento do lucro Sim, e não um pensamento a longo prazo. sim. Eu falo isso porque, por exemplo, a gente viaja para fora e aí Aham, você vai viajar e você olha o asfalto. Na aham, verdade, eles não usam asfalto, eles usam concreto. sim. Então, você está andando naquelas estradas que são feitas de concreto, que eu acredito na minha vida que eles não devem recapear nunca. Aham, do jeito que fica, Porque né? como é que Aham, faz um negócio que é de estrada inteira de aham, concreto que você estava andando ali e você fala, aham, "Isso nunca vai fazer um buraco nisso aham. daqui." E aí você pensa, por exemplo, num recapeamento de asfalto, né? Uhum, Que a gente utiliza aqui no uhum, Brasil, o asfalto. uhum, A gente faz, aí começa a época de chuva, abre um monte de uhum, buraco, aí depois vem lá, a uhum, prefeitura, tampa de novo uhum, com exatamente com o mesmo uhum, asfalto e tudo mais. uhum. Existe esse estudo de olhar e falar assim: olha, por que que a gente não utiliza esse tipo de material, sendo que ele vai economizar? Você Uhum. acha que esse preconceito ainda é por causa de quê? Ah, existe, eu acho, preconceito contra uma coisa muito nova. Tem muita gente que desconfia, né? Acha, será que, né, vai dar certo? Será que é tão bom assim? E essa ideia mesmo, de pensar a curto prazo. Eu estou construindo, eu não quero gastar mais. Então, vai pelo preço. Então, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que às vezes é um pouco de não acreditar, né, que o produto seja tão melhor ou melhor que o outro, e acho que não vale a pena investir. Porque assim, ó, se a gente for pensar, né, a gente está falando com engenheiros, com Uhum, arquitetos, então eles vão lá para a construção de uma casa. uhum. Existe hoje no Brasil um lugar em que a gente possa ir e conhecer todos os materiais que existem com nanotecnologia? Não, existem. Hoje em dia, o Inmetro, né, tá criando, né, como se fossem algumas normativas, assim, né, para classificação de materiais, na área de nanotecnologia, né, para classificar o que é nanotecnologia, nanomaterial e o que não é. Então, mas eu não sei se existe uma divulgação onde tenha todas as empresas que usam, Todos né? os materiais Todos que os você. materiais. É. Mas acho que talvez uma consulta, né, ao Inmetro pudesse te dar uma resposta. Mas não existe um lugar que você fale, tudo que é nanotecnologia está aqui. Essa nanotecnologia, por exemplo, esse desenvolvimento do piso que você falou, esse piso existe há quanto tempo? Olha,
tudo que a gente tem de envolvendo nanotecnologia, eu considero recente, né? Do fim dos anos 90 para cá. Então, esses revestimentos autolimpantes que eu citei, então é do fim dos anos 90 para cá. Então, por exemplo, tem que até quando a gente, né, estuda, né, considerado um exemplo bem sucedido, né? A mistura do dióxido de titânio em escala nano numa igreja que foi construída agora no início dos anos 2003, em Roma, né, que é a igreja chamada Igreja do Jubileu. E toda a parte externa dela tem um revestimento que é de cimento com esse dióxido de titânio. E tá lá há mais de 20 anos e ela tá branca, né? Um pouquinho amarelada hoje em dia, mas assim, ela tá preservando a cor, ou seja, né? Tá conseguindo manter a limpeza, vamos dizer assim, né? Da área externa com o nanomaterial. Mas, assim, são coisas recentes. Um exemplo que eu acho interessante nisso que a gente está discutindo é o uso de nanotubos de carbono. Nanotubos de carbono, eles vêm sendo estudados já desde o início dos anos 2000. Até a pesquisa é muito forte na UFMG, aqui em Minas. Eles conseguiram patentear um produto, né, que usa os nanotubos de carbono. Mas ainda o custo é considerado alto Mas para faz ir o para o que com mercado. eles? Então, nanotubo de carbono, quando você produz o concreto usando esse cimento com nanotubo, ele cria um efeito de proteção. Então, ganha resistência à tração, né? E o que faz o concreto protendido, né? Por exemplo, esse material consegue fazer. Então, você poderia até pensar, né, na proteção, né, que exige o uso, né, de aço e tudo, substituir usando os nanotubos de carbono, Mas né? tudo dentro do Tudo concreto? dentro do cimento. É Do um pó, cimento? ele é um pó, né? Ele é produzido aí na forma de pó, ele é misturado e a maneira como ele interage lá, as ligações que se formam, né, quando o concreto endurece, faz com que haja esse efeito, né? Como se fosse a proteção mesmo, assim, a resistência do concreto aumenta. E aí, se a gente fizesse, por exemplo, quando você vai fazer um- uma, uma coluna, Uhum, certo? Que você vai utilizar, por exemplo, ferro, uhum, pedra. uhum. Se você for utilizar somente um cimento com esses nanotubos, você acaba não precisando Não utilizar precisando de tanto de aço. tanto É, aço. é. Você acha que, às vezes, a gente acaba não pensando em utilização disso, porque, por exemplo, uma indústria do aço poderia lá na frente se falar, ô, mas peraí. Eu não, não posso garantir, né? Mas o sentimento que a gente tem é isso também, né? Tem interesses, né? Então, será que vale a pena eu ter um material, né? Onde, não vou dizer que não se use mais o aço, mas que o uso do aço seja reduzido, né? Não sei, né? Às vezes pode haver. Porque Agora, você pensar, por exemplo, hoje a gente fala sobre mineração de terras raras. isso. Dentro de mineração de terras raras, que você tem a utilização de muito desses materiais que a gente vai Uhum, utilizar principalmente para a uhum. construção, o que você acha que, por exemplo, essa utilização de nanotecnologia, esse desenvolvimento de tecnologia hoje, poderia embarcar nessa nova onda de terras raras? A nanotecnologia associada às terras raras? Ou a não necessidade de utilização Das terras raras. desses novos materiais? Aí depende da função, né? Tipo, você tem dois materiais dentro da nanotecnologia onde você consegue um efeito super importante com relação à condutividade elétrica, né? Que são excelentes condutores, que é o nanotubo de carbono e o grafeno. Você tem propriedades semicondutoras, né, no dióxido de titânio. Então, se você pensar condutividade elétrica,
condutores, você teria, né, os nanomateriais oferecendo, né, isso. Mas eu acho que os dois materiais têm mercados que pode ser que não interfiram um no outro, né? Mas que poderia interferir, por exemplo, não só numa indústria de aço, mas numa indústria de cobre que faz poderia trazer essa Poderia interferência. você substituir, né, um material pelo nanomaterial. Pode ser, né? Seria Pode ser. nós estaríamos falando sobre uma Sim. revolução silenciosa Sim, da sim, construção civil. Isso é E interessante. tem um exemplo de aplicação que eu achei bem legal. Agora, em 2021, na Inglaterra, foi feito um piso usando grafeno, que é um nanomaterial também, à base de carbono, e que dá propriedades também de aumento de resistência mecânica. Foi misturado ao concreto e foi feito o piso de uma academia, onde o pessoal treina principalmente levantamento de peso, então precisava ser um piso reforçado. E eles conseguiram construir o piso dessa academia sem o uso de aço. Então, não há, né, armadura de aço, usando menos material. Se não me engano, em torno de 30% menos cimento do que se usasse um concreto convencional, né? Então, isso mostra, eles conseguiram usar menos material e tá dando certo, né? E se você for pensar que ele é mais resistente, na hora que você. Eu imagino, né? Que você vai, sei lá, bater um peso no chão, você não tem. Você não Sim. tem. O piso lá precisava ser reforçado por causa disso, né? Do uso que seria feito daquele piso na academia. E eles foram super bem sucedidos. Existe essa utilização desse nanomaterial, por exemplo, para um desenvolvimento de um piso que seja antiderrapante, por exemplo? Antiderrapante eu não conheço. O que se usa muito como o nanomaterial seria para como se fosse uma fotocatálise, né? Você ter uma superfície que seja mais reativa e com isso ela seja autolimpante, iniba processos corrosivos, até relacionado a conforto térmico, né? Que ela como se repelisse, né, a radiação infravermelho e Alguma controlasse a coisa com temperatura acústica interna. também? Com acústica também. Existe o trabalho, né, a produção a gente chama nanocelulose, que pode ser misturada, né, a revestimentos e aumentar o potencial, né, de isolamento acústico. Então, tanto na área de isolamento térmico, isolamento acústico, aumento de resistência, no caso do concreto, propriedade anticorrosiva, o autolimpante. A gente tem também que é interessante, ligado à fotocatálise. Agora me fugiu, eu tinha lembrado de outra aplicação, daqui a pouco eu lembro. Mas principalmente dentro da estrutura, né, do material para aumentar a resistência e em tintas, né, e revestimentos para dar esse efeito de proteção. Lembrei. Antimicrobiano também. Se você trabalhar com a prata, formando nanopartículas de prata, e você misturar, pode ser no cimento, pode ser em material sanitário, né, de peça sanitária, você consegue ação antimicrobiana. Para você, olha só que interessante. Se você for pensar, por exemplo, você falou sobre esse material de antimicrobiano. Então, vamos supor que você fazia uma utilização nele na construção de unidades de saúde, hospitais, UPAs e tudo mais. Você não tem somente aquele trabalho de economia de material, durabilidade também, mas você tem uma utilização para a saúde pública. Sim, sim. Isso já